Fala, atômicos, beleza? Estamos aqui novamente com mais um vídeo. Pra quem não nos conhece ainda, eu sou o Júlio. Eu sou o Lucas. O Aaron. E nós somos a Trindade Atômica. No vídeo de hoje, falaremos sobre um assunto impactante. Vamos falar sobre meritocracia. Meritocracia. Vamos lá, Aaron. Meritocracia. O que é? O conceito de meritocracia, porém, só pode ser válido quando todos os indivíduos de uma sociedade possuem exatamente as mesmas condições sociais, econômicas e psicológicas. Cara, é bem interessante isso. E eu quero, antes da gente começar a debater sobre, mandar uma historinha, né? Vamos lá. De como começou, né, a meritocracia, né? Que foi após a Revolução Francesa. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, o novo dirigente da França decretou que a origem de nascimento não contaria mais para o ingresso nas carreiras públicas. A partir daquele momento não seria feita a distinção se a pessoa veio de uma família nobre. Todos deveriam ascender socialmente através do próprio esforço. Olha que bacana. Então foi graças ao grande Napoleão Exatamente. que hoje podemos falar sobre meritocracia, não é verdade? Até então, o nobre nascia nobre e morria nobre, né? Ele ia ocupar cargos de responsabilidade do governo e ponto, era isso. Exatamente, mas é bem legal a gente falar porque, como o Aaron descreveu, a meritocracia ela é um ponto de partida igual, não só no âmbito financeiro, mas como em condições psicológicas também. É muito bacana isso aí que tu falou, porque muitos consideram que a meritocracia é um mito, tá ligado? A meritocracia, a gente pode dizer que ela não existe, né? Porque que pessoas que têm as mesmas condições sociais, né? Financeiras, psicológicas, todo mundo é diferente. Então a meritocracia tem a ver com o estado social ou familiar de um indivíduo? Essa é a pegada, porque todo mundo fala de meritocracia, muitas empresas a utilizam, e depois a gente vai entrar mais nela e vamos falar da forma como ela funciona ou não funciona, mas etc. Mas o que acontece? A palavra dita meritocracia, a forma com a qual ela foi imposta, que seria a forma perfeita, é impossível. Porque seria como uma corrida, onde todos iniciaríamos da mesmo ponto, com o mesmo corpo físico, com a mesma alimentação a vida toda, com o mesmo psicológico treinado e teríamos que caminhar o mesmo percurso. Tá ligado? Então, pra quem já ouviu essa história, é óbvio que é impossível. Porque se você for iniciar uma corrida, já tem coisas diferentes aí. Agora, hipoteticamente, mesmo que nós tivéssemos essas condições, a meritocracia não ia conseguir se manter. Por quê? Porque, começou a corrida, como você mencionou, todo mundo nas mesmas condições, tá? Vai chegar um momento que uns vão se sobressair, outros não vão. Aí, quando vem a próxima geração já está desigual. Porque o filho de quem se sobressaiu já está sobreposto a quem não sobressaiu. Então é impossível de se manter a verdadeira meritocracia. Mas essa é a pegada, é exatamente essa. É o fato de que você consegue progredir. Porque sem ela também você não progride, não é verdade? Aquela questão de meritocracia e méritos é uma coisa bem interessante. Você pegar um ponto, duas pessoas, as duas pessoas fazem faculdade e as duas pessoas vão se formar. O mérito pela formatura é o mesmo, a meritocracia, então, tecnicamente é a mesma. Só que uma ia de carro pro serviço, a outra tinha que acordar 3 horas antes, trabalhava e tinha que fazer faculdade. A outra só tinha que estudar. O mérito final é o mesmo. A meritocracia, tecnicamente, dentro da faculdade é a mesma. Vai ter que estudar, fazer a prova, a mesma prova e passar. Então, tecnicamente, é meritocrático, mas a vida não deixa ser exatamente igual. Mas o final vai ser o mesmo resultado, Mas tecnicamente falando. Eu acho que é aí que pega, porque saca só. Cara, foi espetacular o que tu falou. Olha o que pega. O mérito é o mesmo, se formou na faculdade. Claro que às vezes tem honra ao mérito, etc. Mas, digamos, o mérito é o mesmo. Mas a meritocracia não é. Por quê? Porque aquela pessoa que ela teve que acordar mais cedo, pegar o ônibus, a meritocracia vai fazer ela chegar mais longe. Porque se ela se dedicou mais para conseguir se formar, tecnicamente, normalmente, ela tende a fazer isso em todas as áreas da vida dela. Logo, ela consegue chegar mais longe. Estão me entendendo? Com certeza, é legal pensar dessa maneira, como esse cara ele teve que se sacrificar mais, ele já está acostumado com isso, né? Então ele vai fazer isso sempre na vida dele. E a partir que os dois estão formados, eles estão nas mesmas condições de formação, mas psicológicas não. O psicológico está muito mais treinado de quem sofreu mais. E dá pra gente
Mas dentro do... Não pode tirar dentro da faculdade em si, é a mesma coisa. Você vê a mesma matéria, o mesmo professor, além de colocando a pessoa tudo no mesmo local. Dentro do colégio, tecnicamente, é meritocrático. A formação acadêmica é a mesma. É a mesma. Daí agora, o resto que se torna desigual. E aí a gente pode pegar uma outra parte interessante. A meritocracia é desigual ou igual? Ela traz igualdade ou desigualdade? Sabe A meritocracia, ela traz desigualdade, né? Não, é que ela não traz desigualdade, a vida é desigual. É desigual por conta do passado que as pessoas foram melhores que as outras e causaram a Mas não é desigualdade. nem só isso. Vamos pegar um exemplo simples. Uma pessoa, vamos supor, pega um grupo de pessoas que tem que saltar uma determinada altura e bater a mão numa bola, um exemplo, vôlei. Uma pessoa que tem 2,10 metros e uma pessoa que tem 1,10 m é uma pessoa. Só que a desigualdade não tem nada que ela possa fazer. Ela simplesmente nasceu com esse ponto. A pessoa que tem normalmente 2,10 metros vai ser muito mais fácil ela alcançar uma altura máxima maior. Mas não tem nada que você possa fazer. É uma coisa que você nasce com. Então nem tudo dá pra você falar, não, é injusto ou é desigual. Mas nem sempre é injusto. Se a gente for pegar se a gente for pegar e focar em situações fixas, a gente vai perceber que é muito desigual, né, a meritocracia, porque tem bairros nobres, bairros de baixa renda e etc, né? Existem escolas com desempenhos absurdos, existem escolas com desempenhos menores. Mas se a gente não focasse, se a gente, ampliasse um pouco mais o nosso conhecimento, ampliasse um pouco mais a nossa visão, a gente veria que só chegamos onde estamos por conta da meritocracia. Saca? Porque se não fosse por isso, se digamos que a gente fosse tratar cada situação de uma forma específica, não haveria concorrência, logo não haveria superação, logo não haveria necessidade de ser o melhor, entendeu? E acho que a gente cairia no comodismo. Sabe, a vida ela é uma loteria, cara, e só ganha quem joga. Então você tem que aprender a jogar o jogo da vida para se sobressair e realmente fazer valer a pena. Tá, né? então você quer dizer que a meritocracia existe. Ela existe e não existe, eu acho que é isso que me passou a mensagem, porque realmente, existem certos méritos, existem pessoas mais esforçadas, e isso sim, é mérito, né? Mas Não, também mas a é gente não tá meritocracia. falando. Não, mas a pegada é a Mérito seguinte, eu e entendi. meritocracia são diferentes. Não, mas a pegada é a seguinte, meritocracia existe. A questão é o seguinte, a meritocracia da forma perfeita não existe. Entendeu? A meritocracia, como ela foi criada para ser de uma forma perfeita, não existe. Porque a gente nunca vai estar no mesmo nível quando a gente vai competir. Nunca. Em nenhuma situação. Nem financeiro, nem físico, nem psicológico. Mas a meritocracia existe. Muitas empresas usam essa forma. As escolas usam por meritocracia, né? Elas parabenizam alunos que são melhores, julgam aqueles que são piores, entendeu? Então, a meritocracia existe. Mas a meritocracia perfeita, não. Ela é um mito. Eu até coloquei aqui que, na real, a meritocracia só existe dentro de bolhas. Que seria essa situação que tu mencionou, do colégio ou de um trabalho específico. E aí sim, é mérito ou uma competição. Cara, e haveria um limite para essa meritocracia? Como o que você quer dizer com limite? Por exemplo, tem um ponto onde não, aqui não cabe a meritocracia. Ou não, aqui não vai ser justa a meritocracia. É aquele momento em que o Aaron falou, né? Que vem outros tipos de limitações, tipo limitação física. O cara de 2 metros e o cara de 1,50 m. O de 2 metros vai bater mais alto, cara. Existe a questão da desigualdade. Vou dar aqui um exemplo simples. Vamos supor, uma meritocracia. Você vai chegar num ponto, o desafio é subir numa árvore. Você tem um macaco, um pinguim, um peixe e uma iguana. Qual vai subir mais rápido lá em cima da árvore? O macaco. Então E todos vão conseguir subir? O peixe não. Vamos lá pelo básico. Não importa o quanto o peixe treine, não é verdade? Mas e vamos do inverso, então. A meritocracia, ela é boa? Deveria ser. No mundo atual, no mundo em que vivemos, ela é boa? Eu acho que a Não. meritocracia hoje não dá pra... Você pode usar um sistema meritocrático, mas não vai ser um fiel, porque não tem como ser. Você pode tentar usar ele como base, mas só o mérito dentro para a própria pessoa que vai existir. O resto é indiferente. Dentro das bolhas vai ter o mérito, fora disso não. Então seria ruim a meritocracia na real, Que nem né? do exemplo que eu dei, para ser igual, para não ter essa desigualdade, você teria que estar com um grupo, vamos supor, de macacos para poder subir na árvore. Do mesmo espécie, tudo igual, o mais semelhante possível. Por isso que normalmente, quando tem lutas, as pessoas têm parte de peso,
Normalmente porque alguns esportes necessitam de mais altura. É muito comum em alguns esportes, vamos supor, vôlei e basquete, existirem as pessoas com uma tendência mais alta que joguem. Existem jogadores mais baixos, mas são posições diferentes, existem dentro do esporte, mas no geral são pessoas mais altas que jogam. Mas é bem Então aquele ambiente daquela bolha torna as pessoas que entram nela num sistema, naquela faixa, vamos supor. E existem faixas que, tipo assim, não faz diferença. Por exemplo, emprego no geral, você vai entrar indiferente. Vamos supor, você vai começar numa empresa nova junto com outra pessoa. É indiferente o resto da sua vida ou qual desigualdade vai ter. Você vai ter que competir exatamente igual dentro da bolha da empresa. Cara, tem uma historinha, porque até agora a gente tá atacando o pau na meritocracia, né? Mas eu tenho uma historinha muito bacana, cara. Saca só. Principalmente nós, né? Que acabamos de sair da escola aí. Acabamos. Faz 700 anos já. A gente julga muito o colégio, né? O sistema de ensino e tudo mais. E tem que julgar mesmo, tá? Tá bem complicado e sempre foi. E as formas e tudo mais. É que nem aquela história, né? Tentar competir um peixe e um macaco ver quem sobe primeiro na árvore, né? A escola tá mais ou menos assim. O sistema meritocrático. Não. meritocrático. O sistema meritocrático da escola tá bem errado, mas vamos lá. Quem contou essa história foi o grande mestre Primo Rico, o Thiago Negro, naquela palestra que fomos ainda. Ele contou a história do seguinte, ó. Um colégio, graças a várias abordagens e tudo mais, decidiu que trataria diferente as notas. Como que ele faria? Faria que cada sala pegaria-se a média daquela turma e colocaria a média. Não pegaria mais o aluno maior, ia ganhar o aluno mais inteligente ia ganhar a melhor nota, e o aluno menos dedicado ali, menos esforçado ia ganhar a pior nota. Não. Todos iam tirar uma média. Então chegou o primeiro mês, a primeira prova, ele chegou com a prova, 7. O que aconteceu? As pessoas que não estavam se dedicando ficaram felizes, absurdamente felizes, ficaram entusiasmados. As pessoas que estavam se dedicando, que estavam realmente se esforçando para conseguir notas melhores, ficaram completamente aborrecidas e irritadas. Beleza, segunda prova, 6. Os que estavam folgados, etc., ficaram um pouco menos felizes, mas ainda estava tranquilo. Os que estavam se dedicando ficaram muito raivosos, ficaram completamente putos. A terceira nota, 4. O que aconteceu? Os muito inteligentes desistiram de estudar. Não adiantava mais eles se esforçarem porque eles não estavam recebendo a recompensa. E os que foram na onda, os que estavam levando vantagem por isso, ficaram brabos. Por quê? Porque eles não tinham nota boa. Mas deles passaram a ter e depois foi tirado deles. Porque os outros não se esforçaram. Eles não começaram a se esforçar, tá ligado? Mas eles ficaram brabos que os outros não se esforçaram mais. O que aconteceu? Moral da história, isso se formou-se uma guerra, na verdade, onde todos ficaram de mal, ninguém entendia mais nada e ninguém mais queria se esforçar. E daí é onde entra a parte da meritocracia, entendeu? Mas e sem a meritocracia, como seria nosso mundo? Se você não tivesse que concorrer contra o teu amigo para conseguir uma meta melhor, se você fosse um vendedor e não tivesse outro vendedor para competir, você ia ganhar o mesmo tanto que os outros. É o que a gente falou, a gente tá falando sobre a bolha, mas ela em si não é perfeita. A meritocracia em si, ela não consegue ser um sistema perfeito, porque não tem como deixar todo mundo no mesmo patamar. Porque se todo mundo pensasse igual, agisse igual, fosse igual, o resultado seria uma questão de, tipo, mais sorte do que qualquer outra coisa. Se a pessoa é exatamente igual, é praticamente um clone, que a pessoa que tiver, vamos supor, tá numa corrida de ciclismo, o que furar o pneu vai ser o azarão. Exatamente. Não tem mais nada de questão mérito, começa a se tornar pura sorte. Mas não muda o fato de que, por exemplo, todo lugar que a gente está presente, todo lugar que a gente vai, a gente consegue reparar quando não é um lugar meritocrático e quando é. Por exemplo, há muito tempo atrás, numa empresa que eu trabalhei, ela não era meritocrática. O que quer dizer? Todo mundo daquela função ganhava o mesmo tanto. Dessa forma, todo mundo era jogado o mesmo tanto. E evoluindo de cargo por tempo de trabalho, não por meritocracia. O que aconteceu? A empresa era um caos. Total. Total. Por quê? Porque por que eu iria me dedicar mais do que o meu companheiro do meu lado se eu não ia evoluir no trabalho mais do que ele? Se eu ia ganhar exatamente o mesmo tanto. Tá ligado? Mas, claro, ela traz várias outras questões. Por exemplo, eu tinha que andar de bicicleta 2 horas para chegar no trabalho. Tinha gente que ia de carro. Então, porra, eu já tava mais cansado, eu já tava mais estressado, às vezes tinha problema em casa. Então, a meritocracia perfeita não existe, mas a meritocracia funciona. Uma empresa que é regida por meritocracia faz as pessoas conseguirem subir de posto, faz as pessoas conseguirem ser melhores e ser notadas. Em contrapartida, as pessoas que não se dedicam, as pessoas que só vão por ir, as pessoas que simplesmente são CLTs, elas continuam medíocre. Onde estão ou são demitidas, tá ligado? Tá, então a gente pode concluir que a meritocracia em bolhas sim funciona, tipo, pelo menos em partes funciona,
E realmente, quem não tá dentro dessas bolhas... A meritocracia funciona. Ela só não é o que a gente imagina que ela seja. Ela só não é o conceito que ela é. Exatamente. A ideia dela... Ela funciona, é muito lindo você falar, tá, e o cara que, porra, não tem condição nenhuma, velho, de nada, velho. Tipo, é muito mais difícil pra ele ter mérito de alguma coisa. Não, porque ele se esforçando, ele vai ter o mérito. O mérito vai chegar. Não vai chegar assim, ó. Quando você se esforça, sempre vem. Cara, tudo que você se dedica vem. Só que acontece, não vai vir tão rápido, não vai vir daquela forma. Essa é a questão. Não vai vir tão A fácil. pegada da meritocracia peca nessa hora. É nessa hora. Na parte do tempo, por exemplo. Você está destinado a ser um sucesso daqui a um ano. Porque você tem carro, casa, apartamento, internet e você não tem conta. O outro talvez demore 5 ou 10. Mas ele vai chegar, tá ligado? Porque pelo meritocracia ele vai chegar. Independente. Só que, óbvio, existem empresas que dizem que são meritocráticas e não são, onde você não sobe, você não é percebido, existem ambientes de trabalhos tóxicos, existem famílias tóxicas, existem N situações que vai muito além da meritocracia, né? A gente já pode ter visto isso em várias situações da nossa vida. Às vezes a gente se dedica pra caramba e não é recompensado e não é visto. E daí você tem que sair fora do local, porque daí aquilo não condiz mais com o que você tá fazendo. A questão que ele tá falando ali, o que foi o que a gente colocou bem no início. O mérito no final é o mesmo. O trajeto que você fez não é desigual. Não, mas aí que tá. O mérito sempre será o mesmo, Mas vamos é supor. essa a questão, porque tipo, o cara vai ter o mérito de ter conquistado 10 anos depois, só que em momento algum houve meritocracia com ele, entendeu? Ele se fudeu mais e ponto. Não, mas é por conta da meritocracia que ele conseguiu. Se não houvesse meritocracia, todos seríamos iguais, então ele nunca teria conquistado nada por conta própria. Sim. Ele nunca poderia chegar a um local diferente do que ele está. Olhando esse lado, sim, é espetacular. Tipo, cada um deve chegar lá por conta própria e ter o seu mérito, né? Isso, e entender que se não houve... O problema, então, não é a meritocracia, né? É a desigualdade. Isso, mas mesmo assim, ó, se você deixasse de lado, não existe mais meritocracia, ninguém mais ia evoluir. Você jamais ia poder sair da situação de vida que você tá. E daí ia entrar aquela poderosa frase, pobre nasce pobre, morre pobre. Entendeu? Se o mundo não houvesse meritocracia, não existiria isso. Daí você vai falar assim, mas não existiriam pobres. Beleza, então, todo mundo é classe média. A pessoa classe média nasce classe média e morre classe média. Não tem chance de ser melhor, não tem chance de dar uma vida melhor, não tem chance de evoluir na vida. Entendeu? Então a meritocracia faz isso. Ela pode ser usada como uma desculpa para você não conquistar as coisas, porque dizer que pros outros é muito mais fácil, ou ela pode ser um combustível para provar que você consegue. Vai ser mais difícil, mas você consegue. E é possível, mas só por causa da meritocracia. Aquela questão, o mundo é desigual, não tem que falar, acho que é uma questão, óbvio, vai ter desigualdade, a questão é como você vai enfrentar ela, né, aquela questão. Tipo, vamos supor, você quer ser um esportista, você não vai escolher um esporte que melhor se adapta ao seu corpo, ao seu sistema, tipo, eu não sou uma pessoa explosiva, sou uma pessoa de força, então vai para um sistema de força. Escolha de profissão, não, eu não sou uma pessoa bem sociável. A pessoa não vai escolher humanas para fazer, provavelmente, ela vai escolher exatas. Ela vai ir pro campo que a desigualdade para ela se torna menor. É aquela mesma história do serviço ali contado, né? Se teu ambiente de trabalho, tipo, você percebe que teu mérito não é visto, então você vai procurar um ambiente que seja visto, né? Exatamente. É bem isso aí mesmo. É a gente entender e volta de novo naquele vídeo que a gente comentou sobre o autoconhecimento. Saca? Porque, na verdade, a meritocracia também só funciona se você tá disposto, tá ligado? Se você não tá disposto àquilo, por exemplo, eu sou totalmente das humanas, saca? A minha mente funciona pra isso, muito mais filosófica, psicológica, total, humanas do que exatas. Eu tentei fazer engenharia, entendeu? Me esforcei muito, mas foi... E agora eu posso trazer um outro pensamento gigante do nosso mestre. Não adianta de nada você tá 1 milhão por hora na contramão, na direção errada. Entendeu? Muito mais vale você estar indo a passos largos ou a passos lentos na direção certa do que a 1 milhão por hora na contramão. Tá ligado? Porque todo o esforço do mundo focado numa coisa errada não vai te levar a lugar nenhum. Ou pode te prejudicar muito. Eu perdi uma grana federal pagando a faculdade e eu não concluí ela. Entendeu? E se eu me formasse, o que ia dar? Talvez um emprego infeliz, se eu tivesse realmente persistido no erro, tá ligado? Não, eu paguei, eu vou fazer. E é um erro que tu ia levar pra vida inteira, né? Pro caixão, cara. Mas eu querendo ou não, você aprendeu muita coisa lá. Aprendi com a faculdade, não com o ensino em si. Mas o que eu tô dizendo é se eu tivesse levado, entendeu? Aquilo me ensinou mais sobre o meu autoconhecimento. Não foi uma perca de dinheiro pra mim. Mas se eu tivesse pensado do seguinte, eu perdi dinheiro, vou me formar. Eu perdi dinheiro me formando, eu vou fazer, tá ligado?
Foi um ensinamento porque eu entendi que aquilo me ensinou alguma coisa. Cara, é que se você levar em consideração, tudo que você faz na tua vida, de ruim ou de bom, te traz algum conhecimento. Então, o tempo todo você está absorvendo conhecimento. Agora, a questão é, tipo, você vai aplicar? Você vai aplicar isso, né? Ou você quer aplicar isso na sua vida, porque talvez seja um conhecimento que você não queria ter levado. E essa que é a grande questão, né? Você buscar coisas que você realmente gosta de fazer e seguir em frente. Mas nenhum conhecimento acho que aí vão. Não, nenhum. Não existe, cara. Todas as dificuldades vêm pra nos transformar e assim por diante, tá ligado? Eu anotei aqui sobre vantagens e desvantagens. Eu vou falar algumas vantagens e daí a gente vai debater um pouco e daí depois eu falo sobre as desvantagens, fechou? Vamos começar com as desvantagens? Vamos começar com as desvantagens. Pensei a mesma coisa. Porque Desvantagens, então, da meritocracia, tá ligado? Ela fomenta o individualismo. Você não vai querer formar um grupo para que o grupo cresça junto. Você vai sempre ser mais individualista. Porque você vai pensar que o esforço é teu. Que nem aqui no nosso grupo, né? Nosso podcast. Digamos que um de nós esteja se esforçando mais para um todo. Não é verdade? Na meritocracia real, digamos no mundo que existe, a meritocracia que existe no mundo de hoje, a gente não faria um algo a mais pelo grupo. Por quê? Porque ela estaria sendo recompensada da mesma forma. É interessante pensar nisso, porque nunca é da mesma forma, né? Não, mas se a gente parar aqui, que nem você estava comentando ali sobre essa questão, vamos supor, um está se esforçando mais que o outro. Talvez, vamos supor, um exemplo, o Lucas é a pessoa que está mais se esforçando porque ele está passando mais trabalho. Mas pro pessoal que está vendo, o que eles mais gostam talvez seja o Júlio. Aí vai ficar aquela questão, mas ele é quem mais se esforça, mas quem está sendo tipo, a pessoa mais querida é ele. Então, tipo assim... Então, você tá querendo dizer que, tipo, tem um outro lado que talvez a gente aqui não enxerga como um esforço, não sei. As pessoas veem diferente, de fora. É que, assim, o nosso esforço independe do resultado. Vamos supor, você tá treinando... Tipo assim, nosso resultado depende totalmente do nosso esforço, cara. Depende totalmente do nosso esforço, mas não quer dizer que o esforço que a gente vai fazer vai gerar o mesmo resultado que o esforço de outra pessoa. O esforço não é igual. Com certeza. E o resultado do outro pode ser melhor do que o de outra pessoa. Mas a questão principal dessa desvantagem é o seguinte, ó. Você tá num ambiente de trabalho, né? Digamos que você mexa com uma peça. Se você vê que o colega deixou a peça cair ou que ele estragou a peça, na meritocracia você não vai ajudá-lo. Porque você vai se sobressair em cima do erro dele, entendeu? No mundo real, no mundo que a gente queria que existisse, você ia ajudar o coleguinha. Só que daí você corre o risco dele ser reconhecido e você não. Tá me entendendo? Esse é um dos grandes problemas da meritocracia. Fomenta o individualismo. Realmente, tá bem certa essa questão, mas eu acredito que normalmente a pessoa ajuda, porque quando você erra, é muito mais fácil uma outra pessoa te ajudar quando você erra do que você mesmo. Você mesmo pode se prejudicar por causa disso. Exatamente. Porque vamos supor, a pessoa vai lá, fez um erro pequeno, a outra pessoa viu, ou comentou às vezes pra uma pessoa mais alta e você foi lá e foi repreendido por causa daquele erro. Aí quando ele errar feio, você não vai ajudar. Mas nem pega você isso. Pega também aquela situação do seguinte, cara, ó. Quando você ajuda o próximo, quando você faz um algo a mais, você vai estar sendo visto. Então é meritocracia também, entendeu? Mas não é o que as pessoas imaginam como meritocracia. Tá ligado? Como meritocracia você pensa em eu. Mas numa empresa ou na escola, todo mundo tá sempre olhando o que tu tá fazendo. Então se tu ajuda a pessoa do lado, se tu quer que ela cresça também, se tu tá dando apoio pra ela, você vai ser visto, tá ligado? Você vai ser reconhecido. A não ser, óbvio, né? Ambientes tóxicos, empresas erradas, etc. Mas, sim, quando existe a meritocracia, tendem as pessoas a serem mais individualistas. E pecam nisso, porque daí elas focam só no eu, e logo não terão como ser um gerente. Não é verdade? Como é que um gerente vai ser aquele que não cuida dos próximos? E assim por diante, ela pode trazer um malefício muito grande. O próximo seria promover a desigualdade, tá ligado? Que era o que a gente estava comentando ali. Por quê? Porque digamos que no mundo perfeito todo mundo tivesse começado da mesma forma, tá ligado? Com a meritocracia, alguém vai se destacar. Logo, já vai virar injusto de novo, tá ligado? E o filho dessa pessoa e etc, né? Seria o seguinte, ó. Pode bloquear a criatividade, porém eu não concordo muito com isso, mas ela cria sim, ela desencadeia o estresse, tá ligado? Ela desencadeia a pressão, o estresse, que é onde entra um pouco na criatividade. Porque quando você entra no mundo competitivo, você tende a querer cada vez melhor, mais. Né? Você querer ser melhor não deveria ser ruim, né? Não é o querer ser melhor, é a pressão para querer ser melhor. Você não tem... Quando você só quer ser melhor por ser melhor, sem ninguém impor isso em você, é totalmente diferente de quando alguém impõe. Aí vamos supor, você tem uma meta numa empresa, uma meta que, tipo assim,
Já aconteceu que ele nunca trabalhou numa empresa e falou assim, a meta era tal, tal, todo mundo quase não conseguindo alcançar, simplesmente pega e triplica a meta, fala, ó, dá conta. Você simplesmente tá falando assim, ó, o seu mérito mínimo tem que ser esse, faz. Você não tá querendo, você está sendo imposto aquilo, então isso torna um estresse extremamente grande. E a meritocracia lá dentro vai estar, porque vai ter gente que vai bater. Essa pegada é foda, né? A pessoa, ela usa a meritocracia, mas na verdade impondo, né? Por exemplo, metas. Metas é uma coisa muito complicada de se falar, porque o que acontece? A meta, ela é imposta por dados e por estudos, não por situação real. Então o mundo muda, né, cara? A situação muda, os produtos mudam. Pô, a gente passou aí por vários aumentos e etc. E como é que fica a meta nessas histórias? Daí entra muito nessa parte mesmo. A meritocracia, quando ela é forçada, quando ela é dessa forma, daí ferrou de vez. Daí acaba com a pessoa. E falando das partes ruins e etc, vamos para a parte boa, né? Finalmente. O que traz de vantagem na meritocracia? Estimula a boa performance. Traz o prazer do mérito. O mérito nada mais é do que você melhora tudo, né? Autoestima, autoconfiança, você se dispõe mais em querer fazer as coisas quando você vê que você está sendo... o que você está fazendo está sendo retribuído. Como o nosso exemplo, a gente se sentiu extremamente satisfeito quando a gente bateu 1.000 seguidores no Instagram. Não foi? Verdade. Exatamente. E é um mérito nosso, e tipo, querendo ou não, a gente tinha colocado como meta de fazer isso. Falar nisso, se você segue a gente no Instagram, muito obrigado. Aproveitando isso, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, é muito importante pra gente estar trazendo cada vez mais vídeos aqui de qualidade, pra gente poder estar ajudando vocês e a nós mesmos a evoluirmos os pensamentos e atingirmos objetivos. Qual que é a próxima? Essa pegada da boa performance ela é interessante, porque realmente, onde estão os melhores profissionais do mundo? Praticamente em vendas, porque é concorrência, é meritocracia. O salário de um vendedor vem da onde? Da venda dele. Então onde vai estar uma pessoa mais crânio, mais criativa? Normalmente em vendas. Por quê? Porque ela teve que se virar e teve que estar num ambiente hostil para ela poder se sair melhor. Logo, ela se saiu melhor. Aquelas que se saíram melhor, elas têm realmente uma diferença, são diferenciadas dos outros, tá ligado? É óbvio que tem aquela pessoa também que é dono da empresa em que o cara vende e ganha muito, né? Exatamente, daí não é meritocracia, com certeza. Mas é também porque mais. Ele colocou esse vendedor e manteve esse vendedor e deu... Ele buscou pessoas melhores. É aquela história, né, cara? Se o dono da empresa não for bom e não usar a meritocracia de uma forma correta, ele vai ter todos os vendedores iguais. E isso não é vantagem. Entendeu? Ou ele pode que todos briguem, também não é vantagem. Então a meritocracia, ela pode funcionar sim se tiver todo um estudo. E a pessoa que consegue, parabéns, com certeza vai se destacar completamente. Porque traz muito boa performance. Constrói uma boa imagem, tanto da empresa quanto da pessoa. Por exemplo, a faculdade ali, o estudo. A pessoa que teve que pegar um ônibus, teve que pegar lá, trabalhou pra caramba, e aquele que ia de carro, a imagem daquela pessoa que se esforçou mais vai se destacar. Quando saírem da faculdade, a imagem que fica, com certeza, é daquela que se esforçou mais. Então a meritocracia, ela traz sim uma boa imagem. Claro. Eu queria apontar também outro lado, que é quando a pessoa se esforça, mas quem tá lá dentro não vê isso, né? Tipo, eu tô lá na sala de aula, eu sou o professor, eu tô dando aula. Eu não faço ideia qual que é o cara que chegou de busão e o cara que veio de carro, tá ligado? É a mesma coisa que a gente falou aqui do vídeo, que independente de quem se esforçar mais, o mérito tá nessa hora, nesse momento. Mas isso pode ser invisível aos olhos dos outros, né, cara? Mas não é algo cara. interno teu, né? Mas também não é, vocês sabem que não é. Não, pode ser, em Não. diversas situações, realmente Que nem as pessoas, visível, né? Que nem pra gente, a gente vai falar, a gente vai saber. Se Eu acho diariamente. que isso se mostra quando a pessoa começa a trabalhar, tá ligado? Que, tipo, ela realmente, tipo, vai ser mais dedicada no trabalho dela. Aí sim ela vai ser vista, né? Mas durante esse processo eu não acho que ela seja vista. Mas dentro da sala de aula, 2 alunos podem, vamos supor, por exemplo, o cara se esforça um monte pra chegar na faculdade. Mas lá na faculdade ele também, quando ele tá lá dentro, ele não se esforça. Eu já vi gente que, tipo, ia de carro, chegava lá, sentava na frente e, tipo assim, devorava tudo que o professor passava. Como eu já vi gente que tinha que pegar o ônibus de Brusque até na FUB, sentava lá, o professor começava a aula, saía e ia no bar da frente da faculdade. E a terceira vantagem seria que todos podem alcançar todas as posições, tá ligado? Na meritocracia, não é o filho do dono que vai assumir a empresa, mas sim a pessoa mais capaz, mais competente, né? Você vai atingir um grau de gerência não por conta da tua idade na empresa, mas sim por conta da tua capacidade e assim por diante, tá ligado? Cara, isso é muito legal, né? E deveria acontecer mais, na real, né?
Porque nem sempre é assim, mas deveria ser na maioria das vezes, pelo menos. O que você quer dizer a maioria das vezes? Da pessoa, tipo, Meritocracia. receber o mérito, cara. Porque às vezes quem tá há mais tempo que acaba pegando o cargo, tem muita coisa assim. Nesse porque- vídeo a gente foi e voltou umas 100 vezes já, né? Mas é que é legal, né, cara? É que legal. assim, eu acho que isso é uma questão de sociedade. Hoje em dia, está se dando muito mais mérito para quem faz do que antigamente você se dava pelo tempo. Mas até hoje é muito comum. O cargo militar é praticamente, muitos cargos são por tempo. Não por quem é o melhor naquele cargo, mas sim pelo tempo que ela tem de serviço. Óbvio que o esforço dela vai diferenciar, porque a pessoa às vezes vai buscar mais e vai conseguir subir mais rápido. Tem como? Tem. Mas ainda tem muito a ver com o tempo. Tem que ficar pelo menos tanto tempo para poder virar tal coisa. Ah, olha só, você tem que fazer 5 anos de faculdade. Todo mundo tem que fazer 5 anos de faculdade para se formar. Dependendo da Na faculdade, né? faculdade X, né, por exemplo, mas cada faculdade aí tem seu tempo. E não tem como você encurtar isso com mérito. Antigamente, na verdade, nos Estados Unidos tem, você tem como fazer, se eu não tenho nada nos Estados Unidos, você pode, como se fosse a prova final de medicina que tem no Brasil, você, depois de terminar a faculdade, você tem que fazer uma prova para poder virar médico. Que nem na advocacia, você faz a advocacia inteira para no final fazer a prova da OAB. Existem lugares que você pode fazer direto a prova da OAB. Você não tem que fazer a coisa, mas você tem que ter o conteúdo, saber. Claro, para você conseguir passar na prova, você tem que ter o conhecimento. Tanto que a última Mas- vez que eu vi a OAB, tava uma taxa de 3% só de aprovação. De todos os formandos. 3%, bicho. Pouco, né, cara? Meu Deus, mano, tu pensa? 3%. De uma sala de 100 pessoas, 3 pessoas passaram só na prova. Tu acredita numa coisa dessa? Olhando assim é bem pouco. É bem louco. Cara, mas é legal pensar, né, que realmente poderia sim, né, aqui no Brasil ser implementado alguma Eu coisa do acho que gênero. tinha uma época que tinha isso. Eu lembro que. Até no Enem tinha isso. Eu lembro de um professor ter comentado isso quando eu acho que eu tava no fundamental. Que se eu fosse pro ensino médio e eu quisesse fazer a prova do Enem, se eu tirasse, eu acho que era 400. Eu não sei se eu tô falando besteira, posso estar falando besteira. Acho que se você tirasse 450 pontos de média, você tinha direito a pedir o diploma do ensino médio. Pô, o cara tá pensando no fundamental, bicho. Porra, ele lembra de um bagulho lá do fundamental. Não, mas que loucura. é que É seria porque eu muito fiquei- legal, né? eu pensei Se até- você que se sobressai também na escola, né? Tipo, poderia avançar mais rápido que os outros. Mas tipo, teve uma porque época é o que o- lógico, né? Existe um seriado, Young Sheldon, que mostra como foi a trajetória do Sheldon. Sheldon é The Big Bang Theory, é uma ficção que mostra uma pessoa super inteligente na área da física, né? E ali mostra que ele com 11 anos de idade entrou na faculdade, por causa de meritocracia. Ele era altamente inteligente, foram aparecendo as oportunidades por conta da diferença dele. Talvez exista uma forma de você ultrapassar os limites normais, mas talvez não somos... Não somos nós, né? Não tivemos mérito suficiente pra isso. Vai saber. Ou Mas- não foi mostrado também. Às vezes, tipo, muitas vezes a pessoa não começa a fazer alguma coisa porque nem sabe o problema que tem. Mas ou... esse é o problema, cara. Qual Quando que a é o gente problema? espera uma solução, as outras já estão na frente. A ideia é a gente tomar a iniciativa. Concordo que é completamente cego, né? Às vezes você tá andando no escuro sozinho, mas você pode chegar num local onde os outros não chegaram, né, cara? Mas é uma questão, quando a gente tá falando de criança ou coisa assim, ou em outros aspectos, vamos supor, você mora num determinado lugar que, vamos supor, você nunca viu um barco, nunca viu uma jangada, nunca viu nada que desse pra atravessar e tivesse um rio. Toda vez que você tinha que atravessar o rio, você literalmente tinha que nadar pra atravessar o rio. E alguém falou assim, ó, existe barco? Você ia falar, o que é barco? Entende o que eu quero dizer? Sim. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento sobre Exato. isso. Às vezes você bate com a cara na parede. Mas ele conseguia. Mas Tá, vamos lá. vamos Com essa pegada ali de realmente seguirmos o escuro, se aplicamos ou não a meritocracia, vamos lá. Devemos ou não aplicar a meritocracia? Ou trabalhar em ambientes que aplicam a meritocracia? Então, pelo todo o contexto aqui que conversamos e palavras jogadas ao vento, Não sabemos. deveríamos aplicar a meritocracia na maioria das vezes possíveis, né? Ou pelo menos buscar ambientes meritocráticos. O ambiente meritocrático realmente vai ser um dos melhores ambientes que uma pessoa que deseja evoluir pode Ou entrar. uma pessoa esforçada quer, né? Porque acho se você que- se você não é esforçado, você não vai querer buscar um ambiente meritocrático, né? Eu acho que essa é a pegada. A pegada é que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acreditam, o que vocês pensam. A única coisa que podemos deixar claro aqui é que no ambiente meritocrático você poderá crescer, mas você terá que pagar por isso, né? Pagará caro. E um ambiente onde não é, você tende às vezes a ficar estagnado.
né? Agora, a partir disso, entram muitas outras coisas. Se você tem condições, se teu psicológico está preparado, se teu corpo está preparado, então tudo entra em assuntos muito mais profundos. Mas é isso que eu acho que a gente pode tirar de proveito, né? A meritocracia, ela não funciona do jeito que ela era para funcionar. A meritocracia perfeita não existe, é um mito, né? Mas ela faz a gente evoluir e nos coloca na zona de... ela nos tira da zona de conforto, né? E que a gente pode realmente nos tornarmos pessoas melhores. Exatamente. Ou não, ou podemos surtar completamente, pirar o cabeção e cair nas drogas, no álcool e etc, tudo de ruim que tem na vida. Não façam isso. Então, fica a seu critério, né? Eu acho que pode sim funcionar um meio de meritocracia com entendimento pessoal, né? Onde você, por exemplo, se você for aplicar, procure metas justas, procure realmente ajudar as pessoas a atingir aquelas metas, não apenas palavras vagas, ajude o companheiro ou a pessoa ao seu redor a crescer e evoluir junto, né? Mas sim com um ambiente onde tem uma progressão, né? Tente procurar ver as pessoas que estão se dedicando mais. Claro que sempre vai ter aquela situação, às vezes a pessoa se dedica mais, mas ainda não tem o desempenho daquele que não se dedica tanto, então entra tudo numa parte de perfil bem diferente, né? Então fica aí a dica pra vocês e que vocês coloquem nos comentários o que vocês pensam disso, dessa loucura toda. Não se esqueçam, se inscrevam, curtem, compartilham, é muito importante, a gente precisa disso. E agora sim, valeu! Valeu, Atômico!